Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do BACcast, o espaço onde a gente troca ideias sobre som automotivo, acessório, personalização e hoje a gente está com um convidado que é uma inspiração. Iniciou a sua jornada como servente de pedreiro e encontrou a sua paixão no mundo do som automotivo. Transformou essa paixão em profissão. Foi instalador, competidor, conquistou títulos de campeão brasileiro e mundial, virou empreendedor e hoje é um dos grandes executivos aqui da BAC Representações. Hoje eu tô com meu amigo Cristiano Lopes. Tudo certo, Cris? Tudo bem? Tudo bem? Que bom que você teve um tempinho aí pra trocar essa ideia com a gente. Cara, eu já vou começar te perguntando o seguinte, a tua história é uma história teve um começo bem inusitado, né? Você começou lá como servente pedreiro e entrou nesse mundo completamente diferente, né? Da construção civil pro som automotivo. Como é que foi? O que trouxe essa curiosidade pra te iniciar nisso aí, cara? Na verdade, o nosso setor ele é apaixonante, né? É bem legal. E eu me lembro certinho, como se fosse hoje ainda, quando eu estava ajudando meu tio numa obra, numa construção, como servente pedreiro mesmo. Uhum. E eu ficava vendo, né, que a gente estava reformando uma loja de som. E a loja do seu Valdir. E aí eu vendo o pessoal trabalhar ali, aquilo me despertou uma paixão e eu ficava muito atento àquilo até que o Valdir me fez um convite, se eu gostaria de trabalhar com eles ali. Olha Aceitei só. Na hora, né? Ah, claro, né? Então foi aí que você... Foi ali que tudo começou. Que você pensou assim, é isso aqui que eu quero. É isso aí. E se apaixonou na hora. Minha paixão na absoluta. Desculpa a pergunta, mas isso foi em que época da sua vida? Caramba. Faz um bom tempo já. Já faz um bom tempo, né? Tempinho. 98, talvez. Bastante tempo. Já faz bastante tempo. Eu costumo dizer assim que... algumas palestras que eu realizo, eu conto um pouquinho da minha história, até para demonstrar para os nossos parceiros indiretos, né? Porque nossos parceiros diretos são as distribuidoras. Sim. Os nossos parceiros indiretos são as lojas instaladoras. Uhum. Então, às vezes, a gente promove palestras para trocar, compartilhar com eles conhecimento, né? E promover o crescimento do setor. E quando eu converso com eles, eu conto, né, na palestra um pouquinho da minha história. Mas para quê? Para mostrar para eles que eu pude ser um aprendiz, né? Que eu pude ser um técnico, sim. Depois eu virei um dono de loja, depois eu virei um distribuidor, depois eu fui para dentro da indústria, uhum. E hoje eu estou aqui na gestão da BAC, na representação comercial. Tudo tem um processo, né? Então eu acabei passando por todos os setores, do nosso ramo. Então eu conheço um pouquinho da dor de cada um. Entendi. Então aqui, para a gente fazer esse trabalho na BAC de representação de uma forma assim, com empatia com os nossos parceiros, uhum. É bem mais fácil para mim, porque eu já estive do lado de lá. Né? Eu já tive no papel do lojista, eu já tive no papel do distribuidor, show. Eu já tive no lugar da indústria. Então fica um pouco mais fácil da gente promover soluções, boas soluções, por conta dessa experiência vivida, né? E voltando na parte da instalação, cara, no teu início, você lembra como é que foi a tua primeira experiência com a instalação? Nossa, meu Deus, eu lembro que quando eu comecei a fazer ali como aprendiz, eu sempre fui muito curioso, eu não tenho mais, assim, eu não consigo fazer alguma coisa só por fazer, né? Eu quero saber por que eu estou fazendo, como aquilo funciona, qual é o propósito, porque eu consigo entregar o meu melhor quando eu consigo entender, né? E eu me lembro certinho que, ajudando um colega, Thiago Espada, meu colega sensacional até hoje, e eu começava a perguntar muito. E ele também estava começando, e na época ele falava assim, cala a boca, você pergunta demais, para de encher o saco. E foi assim, desmontando o carro inicialmente, depois passando o fio, até que comecei a entender um pouquinho mais da parte elétrica mesmo, dos projetos, a parte teórica do som. Eu acabei aprendendo depois já de, 6, 7 anos, que eu fui fazer um curso de som. Para se especializar realmente. 15 dias dentro de um hotel, recebendo um treinamento teórico aprofundado para se especializar mesmo, né? Mas começa como todo mundo, passando fio, desmontando o carro, na parte básica ali mesmo. O teu começo já foi na prática mesmo? Já foi na prática. É isso aí. É como todo mundo começa, é prática, né? A teoria vem depois, quando o profissional se interessa um pouquinho mais, né? Show. E eu imagino que isso também se aplicou para a tua parte de competição, né? Na verdade, essa parte de competição foi muito engraçado, porque... sabe aquele famoso arrepio? Tu vê uma situação e fala assim, ó, isso é pra mim. Foi quando eu em São João da Boa Vista, né? Quando
eu tive a oportunidade de trabalhar com o Acir, que é irmão do Valdir, a primeira pessoa que me contratou. E ia ter um campeonato de som na minha cidade, ia ser uma etapa do Campeonato Brasileiro. Desculpa, qual que é a cidade mesmo? São João da Boa Vista. Aí eu vi ali competidores que já eram campeões fazendo a competição ali e eu nunca tinha visto. Quando eu vejo vai lá, faz uma apresentação, toca e bate um recorde brasileiro, eles começam a comemorar, vibrar, aquilo mexeu comigo. Aquela emoção no momento, aquela emoção, eu falei, pô, eu quero isso pra mim. Aí eu fui, comecei a ler algumas revistas, né, uma delas, acho que era Cara Estéreo na época, e o Mr. SPL escrevia numa dessas revistas, e eu comecei a ler, eu li 11 artigos dele, né, e ele dando dicas de SPL. A partir disso, eu montei ali 2 carros para competir em 4 categorias. Aí nós fomos numa etapa em Poços de Caldas, que é Minas Gerais, ali perto de São João da Boa Vista. Nós fomos campeão das 4 categorias. Das 4 já logo de primeira? Logo de cara. E uma das categorias a gente ficou em 4º no ranking nacional. Olha só. Né? Então a gente ficou primeiro na etapa e um carro já ficou classificado em 4º lugar no ranking nacional. E dali para frente acabei me envolvendo mais, me aprofundando na parte teórica, entendendo um pouco mais sobre acústica, sobre elétrica, sobre eletrônica. E aí foi se desenvolvendo até que, através de alguns parceiros, como o Serginho, que é meu compadre, meu amigo, infelizmente ele já faleceu, mas ele era apaixonado por esse esporte, né? E a gente competiu muitos anos com o carro dele, foi campeão mundial algumas vezes. Um outro parceiro é o Baldo, de Santa Cruz das Palmeiras, que também trabalhei em parceria com ele, e o carro dele foi campeão vários anos. Ele continuou competindo e foi muito legal. O outro foi o Michael, de Serra Negra, que a gente trabalhou junto também no carro dele, também foi campeão mundial várias vezes. Nossa, cara. Então, nesse tempo, assim, a gente foi fazendo amigos, fazendo parceiros e juntos construindo muitos resultados legais. E várias vitórias, né? Além das vitórias, que são prazerosas, eu acho que o legado disso tudo é o quanto a gente consegue adquirir de experiência e de aprendizado. Sim. Na hora que você está montando um som de competição, você aprende muita coisa. E depois poder compartilhar isso. Porque quando você aprende algo e retém, você não está cumprindo um propósito verdadeiro, né? Um propósito nobre, que é de compartilhar. Então, a partir daquele momento, toda aquela experiência adquirida, eu pude ir compartilhando com outras pessoas, recebendo de outras pessoas, passando também o meu conhecimento. E isso, assim, a gente vai melhorando o nosso setor, Sim, né? Isso é muito show de bola, essa questão de passar a experiência. Eu imagino que você é um cara que tem muita experiência todos esses anos aí. Mas assim, Lopes, uma pergunta até um pouco polêmica. O que diferencia um campeão? É estratégia? É técnica? É um investimento? O que você acha assim que na hora ali vai fazer a diferença que você fala assim, eu vou fazer isso aqui, que isso aqui vai me trazer um título? Quando eu tive loja de som, eu sempre falava para os meus funcionários. Eu cheguei a ter a loja com 13 funcionários. Eu, a minha esposa e mais 13 funcionários. Eu sempre dizia para eles que o mais importante não era simplesmente realizar uma tarefa. O mais importante era eles entenderem aquela tarefa. A partir do momento que você entende o mecanismo de um equipamento, entende como funciona um projeto, você consegue consertar, você consegue reparar. Chegava muitos carros lá para a gente fazer conserto. Como é que se conserta? Sabendo como funciona. Então a mesma coisa era no campeonato. A partir do momento que você entende as regras, entende os princípios fundamentais da física ali, você vai estudar e vai entender como funciona, tudo fica mais fácil. Porque existe o competidor que é persistente, então ele vai fazer tentativa e erro muitas vezes até que ele acerta e vai acertando e vai chegar num bom resultado. E existe aquele competidor que vai fazer menos tentativas e ainda assim vai ter mais resultado porque se aprofundou na teoria. Se aperfeiçoando, né? Então, eu acho que é essa palavra, se aperfeiçoar no conhecimento teórico para a prática ficar mais fácil, né? Então eu sempre procurei fazer muito isso. Pô, isso aqui deu isso, mas por quê? O que explica esse resultado? Você entendeu por quê? Entendeu por quê. Aí muitas vezes eu estava lá montando o carro, aí os meus colaboradores lá falavam assim, pô, vamos mudar aqui porque vamos ver se vai dar resultado. Eu falava, olha, vai cair.
Aí eles, mas por que vai cair? Toca e depois eu falo. Aí tocava, caía o resultado, eu falava, por causa disso, disso, disso. Então eu explicava o porquê. Aí por que vai subir? Por causa disso, disso, disso. E acontecia. Por quê? A gente está associando a parte teórica com a parte prática. Então a prática sempre fica mais fácil quando se tem a teoria. A teoria, né? Você tem que entender. Prática sem teoria, loteria, né? Exatamente. Boa. E assim, Lopes, isso faz quanto tempo? Desde que você parou assim com as competições? Eu parei com as competições, acredito eu que em 2012. 12. Porque depois de 2012, quando foi o último título mundial, eu acho, passou-se um tempo, eu abandonei as provas, né? Falei que não queria mais, já estava realizado. Sim. E é legal que para a loja é muito bom, porque eu me dedicava àquilo e quando tinha os resultados expressivos, a loja ficava sendo bem vista. Então eu poderia cobrar uma mão de obra justa, porque as pessoas confiavam no meu trabalho. Então a loja era bem vista, a mão de obra era cobrada ao preço justo. Isso dava muito certo para minha loja. Sim. E aí quando eu parei e fui me dedicar ainda mais à minha loja, passou um tempo, eu recebi uma proposta para trabalhar numa indústria. E aí eu deixei a minha loja e a minha distribuidora, que eu já estava fazendo a distribuição de produtos high-end, como a Helm, que trabalha com Hertz, Morel, Altson, Symphony, que está com a gente até hoje, que a gente representa eles hoje. Eu já fazia distribuição naquela época desses produtos. Aí abandonei, né, essa parte para ir para a indústria, para ter a vivência lá dentro da indústria, que é uma fábrica de amplificador. Quando você tinha a tua loja, quais foram os principais obstáculos que você viu ali? Você teve muita dificuldade nesse começo também? Sim, na verdade, muita dificuldade. Eu praticamente chegou um período que eu achei que eu não ia conseguir manter a loja de pé. A loja existe até hoje, né, eu não sou dono dela há muito tempo, mas chegou um tempo que eu achei que eu não ia resistir. Ah, entendi. Então a loja ela ainda existe, mas ainda você preferiu seguir outro caminho. Quando eu fui para a indústria, eu passei a loja para um parceiro e amigo, que é o Júlio, que mora lá em São João da Boa Vista e cuida da loja até hoje. Com carinho total, né? Ele fez lá os investimentos que tinha que fazer e hoje ele toca ela lá, é dela. Tá é dele, né? Mas assim, qual foi o maior desafio? Muitas vezes quando você começa um negócio de instalação de som, você começa apaixonado. Como eu comecei, como muitos vão se identificar com o que eu estou falando, começa com uma paixão. É um hobby que vira uma profissão. Só que esse hobby pode virar um pesadelo. Por quê? Quando você começa um som, uma loja de som, você tem ali uma competência. Você sabe instalar o som. Mas você tem que se dedicar para continuar se desenvolvendo. Carros novos vão surgindo, você tem que dominar a tecnologia do veículo, enfim, você tem que aprimorar a parte técnica. Mas essa competência, praticamente todos começam tendo essa competência. Só que para ser dono de um negócio, você precisa ter a competência administrativa, financeira, RH, marketing, né, gestão de pessoas, tudo isso faz parte de um pacote do empreendedorismo. E quando eu comecei, eu tinha apenas uma competência, eu não tinha as outras competências. Sim. Então eu era um excelente instalador, mas eu não era um excelente empreendedor. Então, obviamente que eu passei algumas dificuldades, foi aí que eu busquei conhecimento no Sebrae, fui muito bem assessorado pelo Sebrae, foi fantástico o apoio que o Sebrae me deu. Eu pude ir fazendo vários cursos até chegar à oportunidade de fazer o Empretec, que é um curso magnífico no Sebrae, que realmente forma empreendedores, e ali mudou minha vida. Foi ali que deu uma virada de chave, e aí eu acabei somando mais competências aí para o meu pacote profissional. Show de bola. E assim, Lopes, como o mercado evoluiu, você sentiu bem essa diferença de lá para cá, na evolução tanto de equipamentos e... enfim, dos produtos derivados que você tanto vendia quanto utilizava nos seus projetos? Sim, essa evolução foi significativa. Quando eu deixei a distribuição, deixei a loja e fui para a indústria, eu pude perceber o quanto a indústria brasileira investe em tecnologia, investe em conhecimento, em busca de caminhos, bons caminhos ali para poder ser competitivo frente a uma China, por exemplo.
Então, todo mundo sabe que a China é uma potência na produção de eletrônicos, elétricos, né? E a indústria brasileira no setor automotivo consegue concorrer e até superar os chineses. Olha só. Então, hoje, se você pegar os produtos automotivos do Brasil... Produzidos aqui, aqui, são vendidos para os Estados Unidos, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, né? Então, tem uma abertura muito grande para os produtos nacionais, que são reconhecidos como produtos melhores que os chineses e com preços muito competitivos. Isso são frutos do avanço das indústrias brasileiras que por muitos anos investiram muito em competições. Então os produtos evoluíram muito nas competições, durante as competições. Isso trouxe um know-how significativo para as indústrias que prosperaram na sua capacidade produtiva e tecnológica. Foi muito legal. Dentro dos eventos e competições, eu acredito que tem muitos testes. É um laboratório. O mercado ele vai evoluindo bastante dessa forma. Exatamente. Você consegue apurar a robustez do produto, porque é um uso extremo. Você consegue apurar a qualidade do produto, porque é um uso específico. Então, tem várias situações ali que são testadas, experienciadas, que traz uma bagagem ali de dados suficiente para que a indústria trabalhe isso de forma produtiva, evolutiva, né? Então, o mercado brasileiro no setor automotivo, produtos para som automotivo, ele hoje é uma referência mundial. Sim, e de pouco tempo para cá que essa evolução também veio crescendo mais ainda. Sim, né? Bastante. Nós temos excelentes fabricantes aqui no Brasil. Nós mesmo, a gente trabalha aqui na BAC com algumas empresas. Nós temos a Helm, que é uma importadora, né, que traz produtos de fora do Brasil, que são voltados para high quality, mas nós temos produtos nacionais que têm a qualidade também, têm preço também muito adequado e acabam concorrendo e tendo a disputa do mercado ali de uma forma muito bacana. Bem equivalente, Bem né? equivalente. Show de bola. Para alguns produtos, o nacional supera o importado, né? Para outros produtos é similar, depende também da proposta de negócio, mas hoje eu posso considerar que a indústria brasileira é super competitiva a nível mundial. E hoje você sendo um dos grandes executivos nessa área, até você chegar nessa parte do lado estratégico, sair da parte funcional, digamos assim, para chegar nessa parte de estratégias de mercado e tudo mais, como é que foi essa transição para ti? Que eu imagino que tenha sido diferente, né, na verdade. Tem até uma curiosidade para te falar sobre isso, porque quando eu comecei, eu lembro certinho, eu na minha loja, quem cuidava do financeiro da loja era minha esposa, só que uma das competências que qualquer empreendedor tem que ter, e na verdade é uma competência super difícil, é a parte fiscal. Então, você saber de impostos no Brasil é um desafio, é difícil, né? Só que é muito importante. Sim. E eu odiava isso. Então, eu falei, poxa, eu não quero saber disso, não sei o que e tal, e aquilo me incomodava e eu não gostava. Quando eu fui para dentro da indústria, que eu comecei eu comecei como um consultor técnico, depois eu fui para gestor de pós-vendas. Depois acabei gerenciando a equipe de competição, comecei a entrar nas vendas, me tornei gerente de vendas, gerente comercial. Então, como gerente comercial, quando eu chegava para negociar com os empreendedores, distribuidores do Brasil de som automotivo, muitas vezes eu perdia negócio. E aí poxa, por que eu perdi esse negócio? Quando eu ia analisar, era questão fiscal. Eu falei, poxa, vou falar com o contador. Aí fui falar com o contador me passou uma situação, fui falar com o cliente. O cliente já me deu uma invertida ali, porque ele sabia muito mais que eu, e eu acabei ficando numa situação assim que eu perdi o negócio e perdi a credibilidade. Aí eu falei, quer saber? Eu vou estudar muito isso aqui. E aí eu me aprofundei muito na parte fiscal, né? E isso fez toda a diferença, né? Então, imagino, né? Fez toda a diferença nas negociações, porque a partir do momento que eu consigo dominar um assunto que é muito complexo no Brasil, eu consigo compartilhar com o meu cliente e propor melhorias, performance mais adequada no âmbito fiscal para esse meu parceiro, obviamente que a gente está somando forças
para poder ter melhor resultado, tanto para representada, que a gente representa, quanto para o cliente, que é nosso parceiro. Não só isso também, imagino também para contornar objeções, às vezes, com clientes, Com você certeza. tendo o domínio desse assunto. Com certeza. Muito Então, mais. veja, é um assunto que eu não dominava e, pelo contrário, eu não gostava. Hoje, eu adoro o assunto. Eu troco experiência aí com o Brasil todo. Eu já pude ter o prazer de assessorar aí vários parceiros e amigos Que legal. no Brasil todo, falando muito da parte fiscal, podendo entregar ali caminhos mais justos, né, para que performem melhor. E com isso a relação entre cliente e BAC se torna cada vez mais forte. Então nós temos aqui um orgulho de falar na BAC que nós não somos só um representante, não é só um escritório de representação, não são só vendedores aqui dentro. Nós somos praticamente consultores. Embora a gente não cobre por esse serviço de assessoria, a gente está o tempo todo assessorando nossos clientes. Porque quando lá atrás, muito tempo atrás, muitas vezes as fábricas elas tinham o foco no cliente, no distribuidor. Hoje o nosso foco não é mais no distribuidor, o nosso foco é no foco do nosso cliente. Então a gente está muito mais preocupado em ajudar o nosso cliente a vender mais do que propriamente vender para o nosso cliente. Porque justamente assim vai trazer mais vantagens. A venda para o nosso cliente vai ser uma consequência Exatamente. do trabalho que a gente está fazendo junto com o nosso cliente lá na ponta. Uma coisa leva a outra, né? Isso faz toda a diferença e a parte fiscal é muito importante nisso tudo. Bastante. Então, você saber um regime tributário adequado para o teu tipo de negócio, saber toda a legislação para te reduzir custos de impostos, ou seja, estar perfeitamente dentro da lei, mas de uma forma justa, adequada, né, de acordo, tudo isso faz uma diferença. Então, o conhecimento que a BAC hoje adquiriu ao longo desses anos no mercado online, por exemplo. Então, nós conhecemos bastante, nós temos uma equipe aqui fantástica que conhece muito do mercado online e a gente compartilha com os nossos clientes esse conhecimento, buscando melhor performance do nosso cliente. Eu costumo dizer assim para os nossos clientes que o nosso sucesso depende do sucesso deles. Então, a gente trabalha em prol do sucesso deles. O nosso vai ser consequência. Vai ser consequência, vai. Tem funcionado, natural, tá? né? Tá dando tudo certo. É verdade, tá dando certo. Tá dando tudo certo. E assim, Lopes, para quem está começando, seja na parte de competição, seja na parte comercial, né, ou até mesmo na parte técnica ali de instalação, você tem alguma dica para dar para esse pessoal aí que está assistindo a gente agora? Claro. Eu costumo dizer o seguinte, Brian, eu acho que a gente tem que ser eternos amadores, né? Eu acho que assim, ser amador, se eu disser para você, você é um amador, você pode pegar isso como uma ofensa, mas eu sou um amador, porque eu amo o que eu faço. Quando a gente faz o que a gente ama, não tem preço. Parece que a gente nem está trabalhando, porque você está fazendo o que ama. Uhum. Só que se você quiser viver dessa paixão, você tem que se profissionalizar. Então eu sou amador porque eu amo o que eu faço, mas eu não vou conseguir ser relevante para os meus parceiros, eu não vou conseguir ser relevante para a empresa que eu trabalho, que é a BAC, eu não consigo ser relevante para a minha família se eu não me profissionalizar. Uhum. Então a gente faz uma união de amador e profissional. Amar o que faz e realizar o que faz de forma profissional. Então a dica que eu daria para todos que estão nos vendo aqui é sejam amadores, mas de forma profissional, realize ali o trabalho de vocês para que vocês não trabalhem nenhum dia da vida de vocês. Façam o melhor amando o que vocês estão fazendo. Busquem conhecimento e sigam em frente aí, acreditando no potencial de vocês, que o sucesso é certo. É isso aí, com essas palavras inspiradoras, né, a gente vai encerrando mais um episódio. Lopes, eu queria mais uma vez agradecer a presença aí, né, o tempinho que você disponibilizou para a gente trocar essa ideia, que é muito importante tanto para a gente aqui, quanto para vocês que estão assistindo a gente. E se você acompanhou a gente até aqui, já deixa o like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal para não perder mais nenhum episódio desse daqui e muitos outros episódios de outras séries que a gente vem trazendo para vocês aí. Acompanha também o nosso amigo Lopes nas redes sociais, que a gente vai deixar aqui no comentário fixado para você acessar aí.
siga as nossas redes sociais da BAC Representações e fique ligado aí no nosso canal para não perder mais um episódio. Tamo junto e até mais. Valeu. Até mais.